Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez quero agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor, com a sua infinita bondade, misericórdia, graça, poder e amor, nos concedeu nesse dia de hoje. Venho declarar que só o Senhor é Deus e que a sua misericórdia dura de geração a geração e que a sua bondade dura para sempre. O nosso tema de hoje, da palavra do dia de hoje, é restauração. E hoje vamos meditar no livro de Amós, do capítulo 9, a partir do versos 11, que diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Édom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O texto da leitura de hoje é bastante animador. Ele traz promessas de restauração e bem-estar a Israel, ao povo de Deus. E parecem palavras de consolo e ânimo para alguém em alguma situação bastante aflitiva. Por que será que o profeta Amós diz tudo isso? O que terá acontecido? Curiosamente, na época em que Amós atuou, nada de ruim parecia haver. Ambos os reinos, que formavam a terra de Israel, viviam tempos de prosperidade. Sim, aparentemente tudo estava bem. Mas a maior parte da mensagem de Amós se compôs justamente de denúncias sobre o mau procedimento dos israelitas e de graves ameaças de punição por parte de Deus por causa disso. Quando lemos os 8 primeiros capítulos de Amós e mesmo a primeira metade do capítulo 9, temos às vezes a impressão de estar lendo um jornal de hoje com todas as suas notícias de injustiça e atrocidade que ocorrem por aí. Amós teve de comunicar a Israel que a sua prosperidade, edificada sobre injustiça, teria um fim terrível. E de fato foi o que aconteceu. Ambos os reinos acabaram destruídos em guerras, e o povo foi deportado para longe. No entanto, nestes versículos finais do capítulo 9 de Amós, a mensagem se inverte. Ela lança o olhar para o futuro. Depois que todas as calamidades anunciadas aconteceram, e agora Deus se compadece do seu povo sofrido e promete restaurar. Bem de acordo com o versículo que se encontra em Salmos, no capítulo 30, versos 4 e 5a, que diz assim: Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome,
pois sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ótima notícia, mas ela foi dirigida ao povo de Israel. E o que temos nós com isso? Bem, o Deus de Israel não muda. E graças a Jesus Cristo, todo aquele que crer nele passa a fazer parte do povo de Deus. Veja o que diz em Efésios capítulo 2, a partir do versos 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A paciência e a misericórdia de Deus são maiores que a nossa maldade. Veja em Salmos, capítulo 103, dos versos do 8 ao 14, diz assim: elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu e o seu pouso. E por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos.
Quanto à cegonha, a sua casa é no cipreste. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Isto posto em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 4, diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que fazer daqui em diante? Irmãos, nós fomos reconciliados, nós fomos restaurados, nós fomos mortos, mas ressuscitamos. Fomos libertos. E tudo isso através de Jesus. Jesus restaurou. Deus sempre quer o nosso bem. E o maior bem, irmãos, é viver conforme Ele determina. Que nós possamos meditar na palavra de hoje, aceitar a restauração, a reconciliação, a morte e também a ressurreição, que através de Cristo, Deus nos concedeu a restauração. Essa foi a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.